Salve, Irmandade, Luiz Antônio Miramevejo, 11 de fevereiro de 2022. A cada dia a gente se espanta com as revelações que chegam até o nosso conhecimento. Hoje, a assistir um vídeo no YouTube que fala sobre os Lanceiros Negros, que era um grupo militar do início do século XIX, que lutou na guerra dos Farroupilhas, né? E lá nesse vídeo ele conta sobre o massacre de Porongos, onde esse grupo militar chamado Lanceiros Negros, que eram compostos por africanos, né? E recém-libertos e escravos com promessas de liberdade, uma série de coisas assim, foram massacrados em troca da liberdade dos líderes do movimento Farroupilha, Guerra dos Farrapos, 1835-1845. Mas tudo bem, isso é uma história, né? É uma história que as contagens que nós temos, ou os relatos que nós temos, são sempre transmitidas pelos vencedores, né? Pelos detentores dos controles midiáticos e de edição, né? Lembrando edição no caso, como editoras e livros. Mas tem um relato feito pelo jornalista gaúcho Jeremias Machado da Silva, num vídeo no YouTube, que trata sobre os lanceiros negros. Quem tiver interesse, depois eu posso mandar o link. Que conta um relato sobre um famoso escritor que até então eu tinha como um dos ícones da nossa literatura. Eu acredito que muitos de vocês devem terem, que é o José de Alencar, né? Devem ter, que é o José de Alencar. Esse escritor jornalista Jeremias Machado da Silva, ele conta nesse vídeo que está no YouTube uma passagem de que eu não sabia, que José de Alencar sempre foi um opositor à lei do ventre livre. Até aí, vamos lá, tudo bem, né? Mas a forma como ele se justificava para ser opositor, que esse jornalista cita, é algo que assusta, né? Diante da relevância e da importância que é dado ao escritor José de Alencar até os dias de hoje. Esse jornalista cita o seguinte, que tem uma frase atribuída a José de Alencar, que eu vou só citar a frase e deixar a critério de vocês para pensar. Não vou comentar muito, não. Diz esse jornalista gaúcho, Jeremias Machado da Silva, que é atribuída a José de Alencar a seguinte frase. Diz que José de Alencar, para se posicionar e para se defender, ou para defender a sua posição contrária à lei do ventre livre, dizia o seguinte: se uma vaca tem um bezerro, de quem é o bezerro? É do fazendeiro ou é da vaca? Se uma escrava tem um filho, de quem é o filho? Da escrava ou do fazendeiro? Com esse tipo de análise metafórica, José de Alencar dizia e se posicionava como contrário à lei do ventre livre. Conservando os devidos contextos contemporâneos, né, de cada época, visto que acredito que naquela época ele não foi o único a pensar assim, nós temos também diversas outras celebridades, como Monteiro Lobato, que também se posicionava de uma certa forma parecida, defensor da escravidão. O que nós temos que fazer hoje não tem como mudar a história, isso é um ponto pacífico, né? E nem como mudar o pensamento dessas pessoas, também é um ponto pacífico. Não cabe nem criticá-los porque eles não estão aqui para se defender, também é outro ponto pacífico. Mas o que me leva a pensar é o seguinte, que o quanto a proposta da Conebras faz sentido quando nós queremos criar um sistema educacional próprio
que irá nos permitir selecionar quais serão as fontes de formação das nossas crianças. Porque eu fui formado lendo José de Alencar. Quais serão os ensinamentos que estarão dentro das obras do José de Alencar, ali dissimulados, né? Não ensinamentos, mas talvez informações dissimuladas, que colaboraram para a minha formação de consciência, para a minha formação de personalidade, com aquela bagagem de inferiorizado, né? De inferior, de submisso. Ou será que nos seus textos essas situações são colocadas de forma diferente? Acredito que não. Acredito que as pessoas que escrevem, elas trazem muito daquilo que elas pensam e daquilo que elas são. E você acaba captando, talvez entre linhas. Então, nossas crianças, que até hoje usam autores desse tipo como base de formação literária e filosófica, inevitavelmente estão sendo influenciadas por citações ou por pensamentos, né, subliminares, que com certeza estão embutidos no ensinamento de escritores do tipo de José de Alencar. Então, quando a Conebras vem propor que nós tenhamos o nosso próprio sistema de ensino, da creche Conebras até a Universidade Conebras, onde da portaria até a reitoria serão todos afrodescendentes, o nosso acervo de conteúdos para a formação das nossas crianças não podem estar com essas contaminações. Não podem estar calçadas em literaturas e conhecimentos que motivem ou que desmotivem qualquer noção de altivez, de positividade, seja em quem for, seja um branco, seja negro, seja chinês, seja um asiático, seja o que for. Não cabe, dentro de uma estrutura educacional de infância, se colocar qualquer informação que pregue ou que defenda ou que se posicione favorável a fatores de discriminação. Eu falo isso de uma forma muito tranquila, tá? Sem me preocupar com edição, como eu já disse no primeiro vídeo, no primeiro podcast. Não vou editar nada. É isso que está aqui, gente. A conversa é simples, reta, franca. Então não adianta a gente pensar em Lei 10.639 se não mudar toda a estrutura básica de conteúdo. Porque o conteúdo que está lá no nosso sistema educacional padrão, ele tem um objetivo, que é construir serviçais, que é construir mão de obra. Então nós precisamos criar nosso próprio sistema se nós quisermos que as nossas próximas gerações não sejam preparadas para serem serviçais. Porque a doutrina, a filosofia, a cultura, o conteúdo tem esse único objetivo. Irmandade, é simples, só depende de nós. Conebras reunindo força. Temos muito o que fazer e vai dar tudo certo porque somos muitos e estamos reunindo forças para fazer. Nós por nós, não tem para ninguém. Um abraço.